ela é para hoje. Boa noite, Radiação. Muito bom estar com vocês, sejam muito bem-vindos. Privilégio recebê-los aqui. Como a gente sempre diz aqui no Radiação, a gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Se é a sua primeira vez com a gente, de forma muito especial, seja realmente muito bem-vindo. É um privilégio recebê-lo aqui no nosso espaço. Você que está em casa, nos assistindo agora ou em outro momento da sua semana, também é um privilégio ter você aqui com a gente hoje, que da mesma forma que a gente aqui é impactado por tudo aquilo que a gente vive, que você aí na sua casa também seja. Hoje foi com muita emoção que tudo começou aqui, não só por causa das canções, na verdade a gente já estava no meio com as canções, né? E eu me emocionei bastante ali aqui com o meu filho, mas eu não sei se dá para contar nas duas mãos, às vezes que a gente atrasou aqui 5 ou 10 minutos, mas hoje foi uma dessas vezes. Mas graças a Deus a gente passou por essa. Na verdade tem sido 2 dias de muita emoção para a gente, né? De ontem para cá. Hoje nós já tínhamos uma programação, quem viu o cronômetro, a gente tinha eventos aqui, que a gente vai falar no fim do encontro, e foi muito emocionante, foi muito gostoso. Trouxe algumas feridas para as nossas mãos, né? Eu já falei para minha esposa, essa semana eu não lavo louça, porque minha mão não vai deixar, de tanta enxada e escavadeira que a gente usou para plantar árvores aqui no projeto Sementes para a Cidade, junto com Radiação Solidária, aqui perto do córrego Anhumas. Mas, na verdade, a emoção começou de uma forma intensa e muito surpreendente, trágica, com a morte da Marília Mendonça ontem, né? Acho que não há outro assunto na mídia hoje, ontem, desde a hora que as pessoas ficaram sabendo e as notícias começaram a ser divulgadas. Eu acho que muito tem se falado sobre isso, muita gente tem sofrido com isso, fãs e mesmo as pessoas que não são fãs. Eu não quero me alongar muito aqui, mas eu escrevi um texto sobre isso. Na hora que eu soube da notícia, eu estava fazendo uma outra coisa aqui para o Radiação, mas eu achei que era momento de parar e escrever um texto pensando na Marília, tanto para dar os sentimentos para as pessoas que choram por ela, mas para dar um grito que a gente dá nesses momentos de que a morte realmente é uma intrusa. A morte é uma intrusa. A morte é uma intrusa na vida, por isso que a gente nunca se acostuma com a ideia dela. Não importa a idade, eu sei, 26 anos é muito nova e é uma grande tragédia, e eu acho que essa morte intrusa, na reflexão lá você vai ler, né? O nome Marília tem alguns significados, e um dos significados é pureza, e as letras delas trazem essa ideia da sofrência, né? Mas eu digo lá no texto que as letras dela guardam uma certa pureza, né? É um desejo nosso, interno, de todos nós, e eu acho que você se uniria a esse desejo. É um desejo, sim, que a gente esconde, um desejo escondido, até esquecido, mas, por outro lado, é um desejo incontido da nossa própria alma, um desejo de que a vida seja bela, de que a vida seja perfeita e que a vida seja eterna. Mas lê lá, mas fica aqui a nossa palavra aí para todos aqueles que choram e sofrem nesse momento por conta de uma menina nova, que deixa um filhinho, uma história que ela construiria e que a gente agora só vai ter esse ponto para trás. Que Deus, como eu digo no meu texto lá, que o próprio amor abrace o coração de toda a família e dos queridos que ficam. E aí se torna mais difícil ainda começar a série Bíblia Hoje, porque a ideia de falar sobre Bíblia Hoje é falar sobre o que ela é, qual o seu valor e por que as pessoas contemporâneas deveriam ler suas páginas. E em tragédias como essa, eu sei que muitos se voltam e se dobram diante de Deus, diante da morte, mas eu sei que também muitos outros hoje
questionam inclusive a existência de Deus, ou como é que Deus deixa esse tipo de coisa acontecer. Mas esse também é um outro assunto que a gente já tratou aqui no Radiação, quando falamos sobre tragédias, a partir do livro de Jó. E aí a Bíblia, ela entra nesse campo de algo que talvez fica ali num tempo contemporâneo como o nosso, uma dúvida muito grande entre o que ela é, um livro antigo, um livro de boas histórias, um livro que não é o que os cristãos dizem que ela é, mas afinal o que é a Bíblia? Por que falar sobre a Bíblia hoje? Porque existem pessoas no mundo que ainda se voltam para ela. Eu não sei qual é a sua perspectiva ao ouvir sobre o assunto. Eu não sei, eu quero crer que talvez uma grande maioria aqui parta do pressuposto de que a Bíblia é palavra de Deus, como a gente diz com frequência e de forma bem comum. Mas talvez tenha gente aqui que já não tem mais a Bíblia em alta conta. Para mim, nesse momento, eu gostaria que a gente tentasse abandonar os nossos pressupostos, sejam positivos ou negativos, para a gente olhar para a Bíblia, olhar para esse texto e tentar entender qual a sua importância, qual o seu valor e o que realmente ela significa para um mundo que está tão distante de quando ela foi escrita, e porque ela ainda encontra valor para cristãos de todo o mundo, e porque ela é tão estudada por tanta gente, e por que vale a pena para mim e para você encontrar tempo numa agenda tão corrida, numa agenda tão extensa, para ler as suas páginas. Não tem jeito, quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente geralmente se aproxima de forma apaixonada. Falar sobre a Bíblia é sempre uma fala apaixonada. É muito difícil que alguém fale sobre a Bíblia sem paixão. Ela desperta paixão. Esse humorista americano, ele diz assim: eu leio a Bíblia em busca de brechas. Puxa, mas você acabou de dizer que a gente fala da Bíblia de um ponto de vista apaixonado. É uma paixão encontrar brechas. É o prazer de encontrar os seus desencontros, os pontos em que talvez não fecha a questão para a cabeça contemporânea, e principalmente para nós, quem acompanha o Radiação sabe, muitas vezes a gente precisa aqui construir as pontes para tentar fazer a ligação entre o que foi dito e o que talvez representa hoje. Eu queria dizer para você, do ponto de vista desse tipo de paixão, que talvez o seu problema com a Bíblia não esteja com a Bíblia, mas na maneira como algumas pessoas interpretam a Bíblia. Porque a interpretação da Bíblia, com certeza, ela é passível de questionamento, inclusive a minha. Agora, no livro Código da Vinci, o Dan Brown coloca na boca do Robert Langdon, o personagem principal do livro e do filme Código da Vinci, né? O filme foi feito pelo Tom Cruise. Não, Tom Hanks. Tom Cruise. É que ontem passou Ases Indomáveis, Top Gun, e eu estou com o Tom Cruise na cabeça. Como a Bíblia não chegou como um fax enviado dos céus, ela não é a palavra de Deus. Ele coloca essa frase, o Dan Brown, escritor do Código da Vinci, na boca do Robert Langdon, e também é uma fala apaixonada. Porque tenta desmerecer a Bíblia pelo fato de que ela não vem de uma única origem. Ela não é um fax, uma coisa tão antiga, né? Talvez algumas pessoas nem saibam mais o que é fax, mas era um negócio que a gente põe um papel de um lado e saía do outro. Agora, a outra frase aqui, a Bíblia é o único livro que você lê em que o autor está presente enquanto você lê. Olha, uma outra paixão, uma paixão positiva, uma paixão que vai dizer uma coisa interessante. A Bíblia é o único livro que você lê em que o autor está presente quando você lê. É óbvio. Outros livros podem estar presente o autor do lado, mas você tem que estar lendo ou porque o autor mora na sua casa, ou porque você está lendo no dia em que o autor lançou o livro e você abriu uma página da leitura e o autor está próximo. Mas o que ele está dizendo é que a Bíblia é um livro que se lê e o autor está ali do lado.
Essa frase é de um desconhecido, mas ela demonstra também o fator paixão, e talvez um dos caras mais apaixonados pela Bíblia que eu conheço chama Billy Graham. E o Billy Graham, ele vai dizer assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. São perspectivas, são maneiras apaixonadas de se aproximar do texto. São maneiras apaixonadas de se aproximar do texto. E eu tenho absoluta convicção que nós não seríamos diferentes, ou para concordar com ela ou para discordar dela. Falta por vezes racionalidade e sobra bastante emoção para aqueles que amam a Bíblia e para aqueles que não a consideram em alta conta. Eu leio a Bíblia para encontrar nela brechas. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. As duas perspectivas são apaixonadas e é muito difícil que não seja assim. Agora, seja por um lado ou seja por outro, eu de novo peço para você que a gente tente se desarmar dos nossos pressupostos, para a gente passar aqui alguns episódios conversando sobre o que é a Bíblia. Na verdade, hoje especificamente, a gente começa nesse ponto: o que é a Bíblia? Afinal, o que ela é? Se a gente não olhar com paixão, somente com a paixão, se a gente tentar colocar outros elementos na percepção do que seja a Bíblia, a gente encontra algumas coisas importantes que são fatos. Esse é um livro que, se você quiser ler e entender a perspectiva de um indiano sobre a Bíblia, eu te indico o livro que fez o seu mundo, como a Bíblia formou a civilização ocidental. O nome desse autor é Vishal Mangal Vadi. Vishal Mangal Vadi. Se eu falar rápido, eu ponho o L no lugar errado. É Vishal Mangal Vadi. Ele diz assim: meu primeiro contato com a Bíblia foi como um estudante na Índia. Ela me transformou como indivíduo e logo aprendi que, ao contrário do que me foi ensinado na universidade, a Bíblia foi a força que criou a Índia moderna. Ele é um indiano muito próximo e cresceu num ambiente do hinduísmo e do budismo, e em algum momento da sua história, provavelmente na sua juventude, ele descobre o prazer da leitura da Bíblia. Mas, ao invés de falar do ponto de vista da paixão, ele fala do ponto de vista da história. E ele vai mostrar como é que esse livro se tornou a alma do Ocidente. Gostemos ou não, apaixonados por ela positivamente ou negativamente, a Bíblia é a alma da civilização ocidental. E ele vai dizer algumas coisas importantes, porque é óbvio que no meio da civilização ocidental aconteceram coisas baseadas na Bíblia que nós temos vergonha. O problema não é o texto, o problema é a interpretação do texto. Porque a Bíblia serviu para manter algumas situações muito constrangedoras ao longo da história. Mas o Vishal Mangal Vadi, ele vai defender algumas coisas. Eu só elenquei algumas nos capítulos que ele vai construindo. O valor da humanidade, a civilização ocidental valorizou a humanidade como valorizou, levou o homem à posição que o homem e mulher têm, por conta do valor que a Bíblia apresenta para a humanidade. O lugar que a humanidade tem para a Bíblia é um local que talvez nenhuma outra religião dá. A racionalidade que deu toda a condição da produção científica, ela é fruto do olhar da leitura da Bíblia. Os primeiros cientistas, pode pesquisar. Se você lê ateus, agnósticos, cristãos, não importa. Os primeiros cientistas do Ocidente, eles partem para o processo da busca científica porque eles tiveram na sua gênese da ideia da ciência a possibilidade de que o mundo é racional e compreensivo, porque Deus criou as coisas de forma compreensiva, então a gente pode estudar a tecnologia como essência da civilização. Eu achei esse capítulo extremamente interessante. E ele faz uma comparação entre os sacerdotes, os monges budistas e os monges católicos.
Esse capítulo, para mim, é especialmente interessante. Ele vai dizer assim: por que não foram os monges budistas que criaram a tecnologia? Porque, em geral, os monges budistas, eu não sei como são os monges budistas hoje, ele está falando talvez de 1970 para trás, mas ele diz assim: monge budista geralmente vive na sociedade lá, geralmente dependente de esmolas, dependente da ação das outras pessoas para ele. O monge católico, ele cresceu no ambiente dos mosteiros, em que ele entendeu que o trabalho dignifica o homem. Havia uma frase, se eu não me engano, que é do São Bento, que diz assim: orar é trabalhar. São Bento dizia isso. E aí, eles entendem que a concepção da ideia de tecnologia nasce nos mosteiros, ele vai dizer, porque é lá que se cria, que se identifica, através da leitura e da interpretação do texto, que primeiro Deus cria todas as coisas e descansa, então o homem tem que trabalhar e descansar. E também é reconhecido o valor do trabalho como criação, mas é reconhecido também que a partir do momento que o homem se afasta de Deus, foi imposto ao homem o fato de que o trabalho traria dor e cansaço, como as nossas mãos e corpos estão hoje, doídos e cansados. E aí, ele diz assim, que essa visão de mundo faz com que a gente se achegue à criação, à natureza e aos elementos e entenda assim: eu preciso trabalhar, mas eu preciso vencer o cansaço. Então eu vou criar produtos que façam por mim. Hoje teve alguém que disse lá, depois que a gente terminou a nossa plantação de árvores, da próxima vez tem que vir uma Bobcat, porque só a gente ali não estava dando conta. Uma Bobcat é fruto da tecnologia que nasce dentro de um mosteiro católico. Não que a Bobcat foi criada por católicos, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas esse capítulo, vale a pena esse livro só por esse capítulo, pela ideia da tecnologia. E aí ele conclui assim que esses monges tiveram uma outra sacada, lendo o texto bíblico, que a ideia é assim, que a Jerusalém, quando Jesus estiver com a gente de novo, ela não tem mais templo, não tem mais um prédio em que as pessoas se reúnam diante de Deus, porque toda a criação é o ambiente da presença de Deus. Então eles dizem assim: se isso é assim, nós também temos que trabalhar para acabar com o trabalho. A ideia da tecnologia nasce da proposta de criar coisas para diminuir o peso do trabalho, e isso cresce num ambiente em que a Bíblia é a alma do Ocidente. E o desenvolvimento da linguagem. Todas as línguas europeias e que chegam aqui para a gente nas Américas, inclusive o hindi moderno, é fruto da tradução do texto bíblico. Vocês sabem, ou pelo menos devem ter visto na escola, em algum momento do ensino médio ou ensino fundamental, de que a única maneira de se aproximar do texto bíblico era por meio dos sacerdotes, utilizando o latim. Pouca gente conhecia o latim, e o latim está concentrado em algumas pessoas da igreja que entendem o latim. Mas a partir de 1517 acontece um movimento de reforma na igreja, e esse movimento de reforma entende que a Bíblia tinha que ser lida na linguagem do povo, e aí Lutero vai traduzir a Bíblia latina para o alemão, e aí toda a Alemanha reconhece que a língua alemã moderna é fruto da tradução da Bíblia, o hindi moderno é fruto da tradução da Bíblia, inglês, espanhol, todas essas línguas foram profundamente influenciadas por homens que tiveram que traduzir a Bíblia para suas línguas, que eles só falavam, e aí eles começam a escrever nessas línguas, e ortografia, gramática começa a ser formada a partir da Bíblia. A Bíblia é a alma do Ocidente, é a defesa do Vishal Mangal Vadi. Ele vai dizer que a Bíblia, ela é a alma que sustenta as grandes conquistas do Ocidente. Um outro aspecto que a gente poderia olhar para o texto é que ela expressa o cuidado do povo de Deus na história. Ela expressa o cuidado de Deus e do povo de Deus na história. Ela é o registro, ela é um dos melhores registros que a gente tem
de toda a antiguidade. Essa tela em especial a gente vai tratar bastante no podcast de segunda-feira, porque se eu ficar aqui eu vou me alongar demais. Mas em resumo, nós temos na Bíblia, a Bíblia realmente, como disse o Dan Brown, ele tem razão, a Bíblia não é um fax enviado do céu. A Bíblia foi escrita por homens, mais ou menos 40 autores, e é uma composição de 66 livros. 66 livros diferentes compõem a Bíblia e mais ou menos 40 autores, um pouco mais, um pouco menos. Há divergência entre a quantidade de autores, mas o detalhe é que muita gente participou desse processo. Muita gente compôs esses livros. Por isso que ela é a expressão do cuidado de Deus e do povo de Deus na história. Porque ela é fruto da convivência de homens e mulheres com Deus. E aí a gente vai ter uma divisão, 39 livros no que a gente chama de Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, diversos livros escritos por diversas pessoas e que compõem o que a gente chama da Antiga Aliança. E depois a gente tem 400 anos de silêncio, como a gente costuma dizer, entre o último livro aqui do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. E aí a gente vai ter 27 livros no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Carta aos Coríntios e assim por diante. Nós temos também, um livro que ressalta e mostra a diversidade do povo de Deus no tempo e no espaço. Não só pelo tempo. É uma composição que vai ter de duração mais ou menos entre o primeiro livro e o último, cerca de 1.500 anos. Mas são diversos estilos literários. Pessoas escreveram a partir dos seus próprios contextos. Há um texto de Pedro que diz assim: pessoas inspiradas por Deus escreveram instruídas pelo Espírito Santo. E esses homens e mulheres, eles foram parte do processo daquilo que Deus estava fazendo na história. E foi usado o jeito deles, o estilo deles, a maneira deles falar. Você tem muito próximo, por exemplo, Isaías e Amós. Isaías, um homem da corte. Isaías, um homem letrado, pós-doutor. E Amós, um boiadeiro que cantava, talvez, para a sua época, dentro do seu contexto, músicas sertanejas com seu violão, mas os dois estão presentes no texto. Uma informação importante para você, sempre do ponto de vista desapaixonado, mas isso qualquer historiador sabe e reconhece. Os seus manuscritos, gente, superam em número e qualidade qualquer livro da antiguidade. Isso é, se você acredita em Alexandre o Grande, Gengis Khan, e eu poderia citar aqui Sócrates, Platão, Aristóteles. Se você tiver bons manuscritos que defendem a existência real de Aristóteles, se for 5 a 10 manuscritos, é muita coisa, e a gente acredita nesses caras. Nós temos milhares de manuscritos das Escrituras Sagradas preservados ao longo do tempo. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, elas são um dos momentos ali perto de 1930, 1940, que um menino entrou numa caverna e encontrou alguns vasos dentro dessa caverna, e dentro desses vasos ele começou a tirar pergaminho. Mal sabia que ele estava encontrando um tesouro que traria paz para muitos estudiosos, porque esses estudiosos estavam diante, eles encontraram um tesouro, porque eram textos muito antigos, século IV, século III, depois de Cristo, e que comprovavam textos mais recentes da Bíblia. Ela tem início, meio e fim, é o que a gente chama de harmonia. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, ela está contando a mesma história, apresentando o início de tudo, como tudo se complicou, qual o plano para resolver tudo, e como encontrar a solução. O Vishal Mangal Vadi não fala disso, mas eu falo disso com alguma frequência, se você lembrar. É tão alma do Ocidente, que qualquer roteiro que se preze segue o mesmo padrão das Escrituras Sagradas. Tudo lindo, maravilhoso, um problema, como resolver o problema,
e uma finalização. Todo o roteiro basicamente segue essa estrutura da alma do Ocidente. Onde eu quero me concentrar com vocês é no último ponto. E aqui talvez eu abandone, sem abandonar totalmente os fatos, mas é óbvio que eu também sou um apaixonado. E eu queria que você pensasse nessa noite, pensando em Bíblia hoje, por que você deveria ler, você que já leu muito na infância e parou de ler hoje, e você que talvez nunca se aproximou muito dela, eu queria dizer para você que ela é a revelação de Deus. Eu queria mostrar para você o que significa dizer que a Bíblia é revelação de Deus. E eu queria usar os primeiros 3 versos da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, provavelmente escrito por um desses autores, Moisés, ele olha para trás, porque ele não está lá, e ele vai escrever sobre o princípio de todas as coisas. É óbvio que a Bíblia não tem uma perspectiva científica, e nem deveria ter, mas ele vai contar para a gente, ele vai revelar para a gente o motivo pelo qual tudo foi criado. E isso vai trazer para a gente hoje a perspectiva do que seja a Bíblia como revelação de Deus. Você já deve ter ouvido pelo menos um desses versos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Esses poucos versos vão revelar muitas coisas sobre Deus e sobre por que Ele se revela por meio do livro, por meio da Bíblia. A primeira informação que a gente tem é: no princípio Deus criou. A Bíblia revela que Deus estava lá antes de tudo existir. Se você se aproximar da Bíblia com a preocupação de ser um livro que vai provar para você que Deus existe, eu queria te desanimar. Para a Bíblia, Deus é, e ponto. Para a Bíblia, você que é da área das exatas, Deus é um dado da equação. Deus é algo que já está na equação. E a Bíblia não tem a preocupação, veja que ela não começa assim: olha, vou te contar uma história e eu preciso te dizer que existe um ser que é assim, 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 e esse ser que é eterno, incorpóreo, onisciente, onipresente, onipotente, etc, etc, etc. Então agora eu posso te dizer, é Ele que criou todas as coisas. Não, ela diz, sem se preocupar em... Ela é apaixonada. No princípio, Deus criou. A Bíblia ela vai revelar para a gente um detalhe muito importante, que Deus está presente antes de que tudo existisse. Ela tem lá suas dificuldades na sua leitura, mas é importante você entender que tem uma coisa que é muito clara no texto. Deus existe e Deus estava lá antes de que tudo acontecesse. Os últimos 300 anos de história da nossa civilização ocidental fez a gente romper com essa verdade. Porque nos últimos 300 anos de história, nós aprendemos um negócio que está muito claro na nossa cabeça, mesmo as pessoas que creem na Bíblia. Nós temos 2 mundos habitando no nosso mundo, 2 estruturas de pensamento. Uma estrutura de pensamento é a estrutura dos fatos, e fatos são aquilo que é provado pela ciência. E uma estrutura da crença. Crença é algo subjetivo, algo pessoal. Então, quando se trata de fato, é verdade. Quando se trata de crença, é subjetivo. Porque quem crê, cada um crê como quer. E quem tem um fato, tem uma verdade. E a nossa sociedade fez essa dicotomia entre razão e crença, razão e fé, nos últimos 300 anos. Não foi sempre assim.
Mas nos últimos 300 anos a gente fez essa divisão e todos nós aceitamos. A gente vive dentro dessa estrutura de pensamento dupla. Crença é subjetivo, verdade é ciência. Tem um outro autor, Leslie Newbigin, que ele vai defender e ele vai teorizar e vai tentar derrubar essa lógica, porque ele vai dizer assim: não há ciência sem crença prévia. Você precisa ler o Leslie Newbigin para entender, mas eu vou tentar rapidamente te explicar. Não é possível criar uma teoria científica sem que eu tenha uma crença prévia que eu não duvide para eu continuar pesquisando aquilo até eu chegar no resultado. Ele vai dizer que não é possível haver ciência sem crença. Então, na verdade, eles não são dois mundos, mas são parte do mesmo mundo. Porque mesmo o mundo da crença, ele não é ilógico e irracional, porque ele também depende de racionalidade aqui para acontecer. E ele vai desenvolver esse processo, e ele vai dizer mais uma coisa para eu terminar essa lógica aqui. Ele vai dizer assim: e essas duas coisas aqui só acontecem por causa da revelação. E ele é muito bom argumentando, mas como eu não sou tão bom, eu vou no mais simples possível, que é o meu filho. Um dia eu cheguei para o meu filho e ele olhou para uma página de caderno ou de um livrinho, e eu falei assim: filho, isso aqui é azul. Eu revelei para o meu filho que aquilo era azul e ele aceitou que era azul. E algum dia alguém disse para a gente que era azul e a gente aceitou que era azul. E algum dia, em algum momento, alguém falou: isso aqui é azul. Não, mas é ciência, porque azul é a composição de química, tal. Mas em algum momento alguém revelou pela primeira vez: eu vou testar e isso aqui sempre vai ser azul. É a revelação de Deus. Não, por que eu estou falando tudo isso? Seria impossível conhecer Deus se Ele não se revelasse. E o texto bíblico ele vai revelar Deus e ele vai dizer assim: Deus estava lá. O que isso tem a ver com pessoas do século 21? O que essas teorias, o que esse texto tem a ver comigo e com você? Tem uma verdade revelacional que você vai encontrar no texto e que você vai poder experimentar, seja do ponto de vista da fé, seja do ponto de vista da racionalidade, é que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará. Deus nunca se ausentou. Deus nunca esteve longe. Deus nunca deixou a sua criação. Deus nunca deixou você. Deus nunca te deixou sozinho. No princípio, Deus criou todas as coisas. E ao longo do texto, você vai vendo que a Bíblia revela um Deus que sempre está lá. O Salmo 139 disse assim: se eu for aos céus, tu lá estás. Se eu for ao mais profundo do abismo, o Senhor também está lá. Se eu estiver, a proposta é muito essa: se eu estiver próximo de ti, o Senhor está lá. Se o Senhor estiver longe, o Senhor também está lá. Deus está próximo do Billy Graham e Deus está próximo do W.C. Fields. Seja um ou seja outro, Deus nunca se ausentou. Talvez eu e você nos ausentemos de Deus. Eu e você cheguemos a alguns momentos da nossa história e da nossa vida que a gente desconsidera Deus como aquele que está presente em toda a sua criação. Mas eu queria dizer para você: Deus sempre esteve, Deus sempre está e Deus sempre estará. E o texto continua. E ele vai dizer assim: era a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa informação, ela é muito importante. Ler a Bíblia, para alguns de nós, sempre é um desafio misterioso. Eu falei da reforma, e a reforma é aquela que permitiu, ou pelo menos incentivou, que a Bíblia fosse lida pelos leigos, por todas as pessoas e não só pelos sacerdotes. E o que eles falam, a premissa deles é que a Bíblia devia ser examinada por todos. Examinada por todos significa que a Bíblia poderia ser lida por todos, mas sempre a gente precisa. Se você começar a ler a Bíblia hoje, pode até me procurar e a gente conversa. Será sempre bom livros de apoio, não para
confirmar, mas para você examinar e para dizer faz sentido, não faz sentido, tomar o seu próprio julgamento. Porque a Bíblia fala de uma linguagem distante da gente. E aqui tem uma expressão fundamental: tohu vabohu, em hebraico. Sem forma e vazia. Tohu vabohu. A Bíblia vai revelar para a gente que Deus dá razão para a existência das coisas no planeta. A Terra era sem forma e vazia. Entre o verso 1 e o 2, a gente não sabe quanto tempo passou, mas o verso 1 e o 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus estava lá antes de todas as coisas. E aí, de repente, ele pula para a terra, e a terra era sem forma e vazia. Entre o verso 1 e o verso 2, não dá para saber quanto tempo tem entre um e o outro aqui. Não sei. E não vem ao caso agora. Mas o detalhe ele fala assim: toda a matéria e energia para a Terra ser o que ela é, estava aqui, mas ela estava inútil. É o primeiro termo, sem forma. Tohu. A ideia de inutilidade. A ideia de algo que não faz sentido. E vazia, caos, vaborru. O vá, na verdade, é o e, é o borru aqui. Caos, desorganizada. Tudo fora do lugar, nada fazia sentido, e você percebe que existe uma preocupação de Deus em fazer que as coisas tenham sentido. A Bíblia vai revelar essa ideia primordial, que todas as coisas fazem sentido, e todas as coisas precisam fazer sentido. Ela vai levar você a uma caminhada e uma jornada de entender o seu sentido no mundo. Se tem um livro que está preocupado com isso, é o livro que diz assim: Deus estava lá antes de todas as coisas, e Deus sempre esteve preocupado com as coisas tohu vabohu, com as coisas inúteis e sem sentido, com as coisas sem forma e vazias. Mas tem uma informação muito importante aqui, e eu gostaria que você prestasse atenção nela. O Espírito de Deus pairava sobre esse sem forma e vazio, esse profundo abismo sem forma e vazio. Deus, ele não só está lá. Talvez a sua vida, ela chegou em alguns momentos e tem vivido alguns momentos que para alguns ela é sem forma e vazia. Para você mesmo, quando você deita no travesseiro, devido ao julgamento dos outros ou ao seu próprio, você olha e não vê sentido nas coisas. Mas o texto reafirma, o Espírito de Deus, o próprio Deus, ele está preocupado, ele olha para esse lugar sem forma e vazio, e ele busca trazer de novo para esse lugar, ou trazer pela primeira vez, nesse caso, para esse lugar, ordem. Tem uma mulher, Andréa Vargas, que ela diz uma frase que eu acho muito interessante: abandonar o amor de Deus trouxe a trágica crise de saber ou não saber quem somos e qual o sentido da vida. Esse borru, essa ideia do caos, ele é usada só mais uma vez por um profeta, e esse profeta vai dizer justamente isso, que a vida das pessoas, quando foram se afastando de Deus, é como se a criação toda estivesse sendo desfeita, e como se houvesse uma máquina do tempo que fizesse cada pessoa voltar ao ponto do sem forma e vazio, do tohu vabohu, inútil e sem sentido. Deus quer dar sentido para a sua vida. A palavra de Deus, ele é um livro que ela vai te apresentar o sentido da vida e a busca do seu próprio sentido. Você se aproximar da Bíblia hoje é te ajudar a ter uma perspectiva de vida em que as coisas façam sentido e tenham utilidade. Mas a informação mais importante desse texto está aqui. A Bíblia vai revelar o princípio criativo de todas as coisas. Disse Deus: haja luz. Talvez para você o mais importante desse texto é o haja luz, mas eu queria te dizer que o mais importante desse texto é o disse. Em toda a criação a gente vai perceber que a obra criativa de Deus é baseada na sua palavra. Deus cria por meio da palavra. Nós também co-criamos por meio da palavra. A primeira coisa que a gente faz diante de um projeto é comunicar um projeto. A primeira coisa que a gente faz para qualquer projeto é colocar ele no papel,
dar forma e sentido a partir da explicação, e depois isso vai virar um elemento físico, um objeto. Isso é muito próprio de todos nós, e Deus cria as coisas dessa forma. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E esse disse, por que eu digo que esse disse é o mais importante? Porque a leitura bíblica, e óbvio, se você começar a ler a Bíblia hoje, não fique preocupado, puxa, mas o fulano entende bem, eu ouço o cara falar na internet, aí o Júnior falou lá, parece que está tudo muito claro na cabeça dele. Não se preocupa com isso, começa a ler o texto e entender que ele está lá desde o princípio e como Deus vai se revelando para você. Começa a deixar esse texto ajudar você a perceber propósito na vida e a chegar no ponto principal do texto, que é o disse. Porque esse texto de Gênesis 1, ele tem uma contrapartida no Novo Testamento. E a contrapartida no Novo Testamento, se você ler a Bíblia, no dia que você chegar em João, você vai falar, opa, eu acho que eu já li isso aqui de outra forma. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz. João 1, capítulo 1 vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem o verbo. E aí o texto continua e vai dizer assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, Jesus. No início do texto é revelado para a gente que Deus estava lá desde o princípio. No início do texto é revelado que o texto tem a preocupação de mostrar para a terra e para tudo que tem dentro da terra e do universo, que as coisas têm propósito, que tem lugar no mundo, e que elas não são feitas para o caos e para a desordem. E o texto diz assim, e disse Deus. Deus usa a palavra para criar. E em João 1, a gente vai descobrir, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa é a maior descoberta que a Bíblia vai proporcionar para você. E se ela não proporcionar isso, você não chegou ao que a Bíblia significa. Se você se aproximar da Bíblia, como talvez muitos religiosos, somente para buscar sim e não, certo e errado. Eu trabalhei muito tempo ligado ao ensino de liderança jovem. E o que eu mais ouvi, país afora, e mesmo fora do país, quando eu viajei para fazer esses treinamentos, é assim, pastor, posso ouvir música ou não posso ouvir música? Posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Posso isso ou não posso aquilo? Isso pode ou não pode? E aí a gente fica usando a Bíblia como se ela fosse um livro de pode e não pode. Tem pode e não pode na Bíblia, mas não é o foco. Nunca foi. O texto não começa com pode ou não pode. O texto começa dizendo assim, Deus esteve sempre lá, Deus tem propósito e tem um princípio criativo, um princípio norteador em toda a criação e daí por diante. Palavra. A palavra revelada, ela se fez carne e habitou entre nós. E esse é o princípio, se você se aproximar da Bíblia e compreender que Deus sempre está lá, e compreender que Deus tem um propósito para você, e compreender o principal dela. Paulo, um outro autor, vai chamar isso de um grande mistério revelado. Eu estava lendo uma pessoa hoje que disse assim, esse mistério é tão misterioso que nenhum dos anjos sabia, nenhum dos homens compreendeu até que ele acontecesse, porque ele toda a criação, ela está baseada em João 1. Tudo que foi feito pela palavra. Tudo que foi feito porque Jesus estava lá. A decisão na criação não é, por isso que eu chamo, disse o mais importante desse texto, e não haja luz. Porque a Bíblia vai te proporcionar entender que antes do haja luz, Deus disse, haja cruz.
É uma decisão da eternidade, antes que o tempo existisse, antes do princípio, antes da criação, antes de todas as coisas. Deus, ao criar todas as coisas, já estava lá no plano original, que antes do haja luz, foi dito pelo próprio Deus, haja cruz. Deus criou todas as coisas para que todas as coisas soubessem que Ele se preocupava. Deus criou todas as coisas para trazer propósito para nós. Deus sabia da nossa condição limitada. Deus sabe que nós somos frágeis. A frágil criação de Deus é fruto não somente de uma fragilidade, mas ela é fruto de uma condição primordial da criação, de uma condição primordial da criatividade de Deus. Todas as coisas encontrariam razão e paixão em Cristo Jesus. Eu queria concluir essa reflexão dizendo assim: Deus se revelou a você. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para você. Ela é a revelação de Deus de toda a história, mas ela é a revelação de Deus para você. Salmo 119 vai dizer assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela pode ser isso para a sua vida. A Bíblia pode ser isso para a sua vida: lâmpada para os pés e luz para o caminho. O original também é fantástico para compreender esse texto. A ideia que está presente no contexto cultural de quem compôs esse salmo é fantástica. É a ideia de uma pessoa que vive no mundo rural. E no mundo rural, se você já foi numa fazenda, num sítio, se apagar todas as luzes e você sair à noite, se a noite não estiver muito estrelada para ter aquela noite iluminada, você praticamente não vê um palmo à frente. E o que ele diz é que a palavra de Deus é como um candeeiro, um holofote, uma lamparina que quando está aqui, ela ilumina passo por passo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. É como se nas pequenas coisas, no ambiente mais próximo, nas coisas menores, nas coisas pequenas que estão ao redor de nós, mas que a gente, sem a luz da lamparina, não enxergaria. Ela vai iluminando passo após passo. A ideia do texto é que ela ilumina passo após passo. Coisa pequena após coisa pequena. Deus se revela a você nas Escrituras, na Bíblia, e Ele diz: a palavra, ela é lâmpada para os pés, dos pequenos passos. Se a principal revelação do texto que você vai descobrir quando você começar a ler é que antes do haja luz, houve haja cruz. O que o texto está querendo dizer é que Jesus, a palavra revelada na Bíblia e a palavra que se encarnou em Jesus, ela é lâmpada. E Jesus, a Bíblia e Jesus por meio da Bíblia, ela vai ajudar você nas pequenas coisas. Só que o texto também diz que esse mesma lamparina, naquele contexto do mundo rural, quando você levanta a lamparina alta, ela é luz que ilumina e clareia o ambiente. Porque a palavra, ela vai ajudar você nas pequenas coisas e vai ajudar você nas grandes coisas. Ela vai ajudar você nos grandes ambientes. Ela vai ajudar você a perceber coisas maiores. Ela vai deixar você ver coisas que estão longe, porque quando ela é colocada aqui, ela vai iluminar os pequenos passos. Quando é colocada para frente, ela ilumina o caminho. Deus se revelou a você. Por que eu deveria ler as páginas da Bíblia hoje? Porque a gente vive num grande mundo que decidiu se afastar do amor de Deus, e afastado do amor de Deus, a gente perdeu a referência do haja luz. Mas ainda bem que antes do haja luz, houve o haja cruz, porque já estava programado que a palavra
Jesus iluminaria os meus pequenos passos e iluminaria os meus grandes caminhos. Deus se revelou a você em Jesus. E eu queria concluir aqui. Quando você se aproximar da Bíblia, eu queria que você se desarmasse e se despreocupasse num primeiro momento de tantas coisas que as pessoas, a cultura, o tempo, as igrejas, a gente tem ela como um livro que vai ter coisas que vão me deixar fazer coisas e coisas que não vão me deixar, mas o mais importante dela, o que ela está fazendo não é isso, ela está querendo mostrar para você que Deus está lá, e que Deus sempre esteve lá, e que Deus sempre se preocupou com você, e que essa preocupação de Deus foi suficiente no seu amor e graça para enviar Jesus, porque cada vez que eu me identifico com Jesus, como disse Andréa Vargas, cada vez que eu me identifico com Jesus, eu tenho mais facilidade de me reconhecer quem sou e o que eu estou fazendo aqui, porque Ele é a luz que ilumina os meus passos, porque disse Deus, haja luz, e antes disso, haja cruz. Por que eu deveria ler a Bíblia hoje? Por causa do que ela é, revelação de Deus. E ela vai revelar para você que Jesus está nos seus começos. Jesus está em todos os começos. Você pode não saber, você pode nunca ter prestado atenção, mas Jesus esteve em cada um dos seus começos. E eu te explico isso de novo. Talvez com meu filho, eu não estou conseguindo ir nas aulas do João de natação. O João sempre teve muito receio de nadar, de se soltar na água, muito preso, só nas piscinas bem pequenininhas, uma piscina um pouquinho maior, nem com boia, ele tinha muito medo. E eu não tenho conseguido horário para acompanhar essas aulas, mas a Paula tem me mandado os vídeos, e essa semana ela me mandou um vídeo, olha o João, na piscina grande, dando suas primeiras braçadas, pondo a cabeça pela primeira vez, se sentindo livre pela primeira vez. Eu não estava lá, mas eu estava lá, porque a primeira chance que eu tive, eu falei, João, vem cá, você perdeu o medo? Papai, estou perdendo. Jesus está nos começos, porque Ele nos ama de tal maneira, por mais que você não ouça a sua voz, e quando você está longe da palavra, você não ouve a voz, mas Ele está nos começos. Jesus está em cada começo. Jesus está nos piores começos, nos melhores começos, nos começos mais tristes, nos começos que talvez você não queria ter começado. Tenta imaginar o que é a vida, e eu não quero fazer disso um momento de barganha emocional, mas agora para a mãe e para o pai da Marília Mendonça, para o ex-marido, para o filhinho, hoje é um novo começo, e é um novo começo que ninguém queria viver. Jesus está lá no novo começo, independente deles perceberem ou não. No princípio Deus criou todas as coisas, e Deus sempre esteve lá, Deus sempre estará lá. Jesus se preocupa com você em toda a caminhada. Jesus se preocupa com você, mesmo que você não se preocupe com Ele, mesmo que você tenha desistido do amor dEle, Jesus continua se preocupando com você, porque é da natureza do amor de Deus se preocupar com você. Por isso que Ele está lá para tentar iluminar, e cada vez que se grita por socorro, Ele continua lá, mesmo diante da morte. Jesus está no meio da sua história. Por mais distante que você esteja, se eu for ao mais profundo do abismo, Jesus está lá. Seu pai, sua mãe, algumas pessoas podem já ter te abandonado em algumas situações, você já pode ter se sentido sozinho no mundo em algumas situações, mas quando a gente lê a Bíblia hoje, a gente percebe que a gente, na verdade, nunca está sozinho, porque além dele estar lá, ele se preocupa. E Ele não está só no começo e no meio, mas Ele está profundamente interessado que o meio caminhe para um final feliz, porque Ele mesmo
Ele é a vida que nem a morte pode tirar. Jesus é a vida que nem a morte pode tocar, porque Ele vence tudo isso e a Bíblia vai ensinar para a gente. Por que eu deveria ler a Bíblia hoje? Porque ela revela que Jesus está lá nos começos, porque ela revela que a palavra tem preocupações com você, porque ela revela que essa palavra se encarnou e ela deu vida que nem a morte pode tirar. Por que eu deveria ler a Bíblia hoje? Porque ela é a revelação de Deus para você em Jesus. Porque o que ela é, apresenta o amor e a graça de Deus para você e para a sua vida. Deus te abençoe.